que será o tema que nós nos moveremos esse ano de 2010. Eu creio que grandes experiências o Senhor tem para cada um de nós. Mas a gente só pode ver o fogo de Deus no altar da nossa vida quando há sacrifício. O primeiro sacrifício que foi feito no altar, no tabernáculo, o fogo que consumiu aquele sacrifício, ele veio do céu e acendeu o altar, o fogo do altar. Daí então, todo o fogo que continuava no tabernáculo era daquele que tinha vindo da parte de Deus. Sem o sacrifício não tem como ter fogo. Então, amados, comentava ali na porta hoje com os introdutores, o irmão Messival e a irmã Carla. Esse altar somos nós. O fogo é o Espírito Santo de Deus que toma conta da nossa vida. O sacrifício são as nossas orações. Elas são os sacrifícios, elas são a nossa própria vida que é colocada no altar. Muitas vezes você nem tem vontade de orar, você está tão atribulado, está passando dificuldades, mas você se coloca em oração. Então é um sacrifício. E aí o fogo de Deus vem. O fogo de Deus vem, consome, Deus recebe aquilo ali. Então essa lenha que mantém o fogo no altar aceso são as nossas orações, os nossos jejuns, a nossa vida diária com Deus. E nós estamos falando sobre essa intercessão, onde o fogo de Deus ele estará continuamente em nossas vidas, amém? Pela presença do Espírito Santo. Este fogo que nos purifica, que nos renova, que nos santifica, que nos dá vigor espiritual. Este fogo que traz o fortalecimento. Esse fogo que vem lá do céu, amados. Que independente de qualquer coisa que nós estejamos vivendo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. A minha oração quando eu vim para cá hoje nessa manhã, é que Deus estivesse renovando o fervor de cada um de nós, para que neste ano de 2010 nós estejamos verdadeiramente fervorosos na oração. Amém, amados? E Deus, se eu que sou humana, eu desejo isso para os irmãos e para a minha vida, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Amados, esse assunto de oração, de intercessão, é um assunto amplo e ele é um leque assim muito grande para vários subtemas. Nós vamos procurar andar na linha do intercessor apenas e enfocando alguns pontos interessantes, porque senão a gente vai estender muito. Mas eu também não estou preocupada. Aquilo que Deus for trazendo, a gente vai se movendo conforme as águas de Deus, conforme o vento de Deus. Amém? Então eu creio que muitas experiências, foi o que eu declarei aqui no início da nossa aula, domingo passado, é que durante esse período em que nós estivermos estudando sobre intercessão, o espírito de intercessão e súplicas, ele vai se mover em nossas vidas e nós teremos grandes experiências. Isso vai acontecer na sua vida. Vai acontecer, irmãos. Esse espírito que vem lá da parte de Deus, que conhece tudo, que ele se move no corpo. Imagina o céu e um corpo ligando do céu até a terra. E vários membros deste corpo. O Deus, ele se move pela palavra e pelo Espírito. Nós proclamamos a palavra e ele, pelo Espírito, vai se movendo no corpo, na terra. Então, essas experiências nós teremos.
Aquilo que está lá no trono de Deus, Ele vai trazer para nós, para que a palavra seja liberada e as coisas aconteçam. Amém? Então, glória a Deus, que eu creio que se você está aqui nesse primeiro domingo do ano para assistir uma escola bíblica dominical, é porque durante todo o ano Deus vai te honrar no sentido de você estar recebendo sempre essa palavra. Amém? Então, eu vou fazer mais uma oração. Pai, eu te dou graças, mais uma vez, nessa manhã, por essa graça, por esse favor, por essa bondade tua de poder estar viva, juntamente com os irmãos, recebendo da tua palavra maravilhosa, das riquezas escondidas em tua palavra, Senhor, para o nosso espírito, este alimento que vem do céu. Pai, eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor tem toda a liberdade para se mover no nosso meio como o Senhor deseja. Cada vida que está aqui, Senhor, precisa de uma porção do teu espírito, uma porção da tua palavra. E o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor venha nos alimentar nessa manhã. Deus, e que enquanto isso, os teus anjos estejam trabalhando em favor de cada vida, Senhor, que deixou familiares em casa, de cada família, Senhor, que está aqui representada, mas que tem causas. Eu te peço que enquanto isso, Deus, os teus anjos estejam em batalha, que os teus anjos estejam avançando, Senhor, e que nós aqui estejamos crescendo como guerreiros. Guerreiros, um exército de guerreiros se formando, Senhor, para avançar, para conquistar, para colher, meu Deus, e para operar no sobrenatural. Pai, abençoa aqueles que estão viajando, abençoa aqueles que estão se dirigindo para cá. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, como autoridade que o Senhor estabeleceu para ligar e desligar, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós, que nenhuma língua que se levanta contra nós prosperará, Senhor, porque nós estamos escudados em Ti. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é a nossa sombra protetora. Por isso nós não temeremos mal algum, Senhor. Muito obrigada. Pai, que nesta manhã o teu Espírito nos conduza, Senhor, ao alvo que o Senhor pretende, sem que nós venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Estabelece a tua perfeita vontade, Espírito Santo, em nossas vidas e opera, Senhor, nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio. O Senhor está operando coisas espantosas, aleluia, espantosas, e o teu nome será glorificado. Aleluia. Glória. Queridos, vamos ler os versículos chaves para que a gente dê continuidade. Provérbios 4, 20 e 22. Prepara aí a sua Bíblia, porque você vai abrir em vários versículos comigo. Provérbios 4, 20 e 22, até o 22 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 15, para frente aí, versículo 8 e 9, diz: O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. O outro capítulo é o 28, Provérbios 28.
versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Agora vamos acrescentei mais um versículo, Provérbios 31, versículo 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Amém? Então, amados, todos esses versículos que nós lemos aqui falam sobre oração. Comentamos cada um domingo passado, vou apenas mencionar rapidamente para que quem não veio, possa receber a sequência aí do que a gente vai falar. A Bíblia diz que Deus se agrada daquela pessoa que tem um coração voltado para ouvir a lei do Senhor. Em um desses provérbios, foi o segundo, diz que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Portanto, a oração, ela caminha junto com a palavra de Deus. Amém? Então, se a pessoa, ela não tem prazer em ouvir a palavra de Deus, ela não se doa em termos de tempo para buscar na palavra de Deus, Jesus. A oração na vida do crente funciona como essa bateria. Vocês viram aqui. Se não tem oração, não funciona. Amém? Então a oração, ela vai recarregando a bateria. Então, amados, aqui, juntando os 4 versículos aqui que a gente leu, os 4 capítulos de Provérbios, significa que se nós não temos uma vida com Deus, a nossa oração é abominável. Portanto, aquelas pessoas que muitas vezes nós já fomos assim, que nós não tínhamos uma vida dedicada a Deus, nós não andávamos com Deus, mas nós pensávamos assim, não, eu estou ligado com Deus, né? Eu não mato, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca menti, estou cumprindo minhas obrigações, mas eu estou assim, estou ligado a Deus. O que a gente vê aqui na palavra é que as coisas não são bem assim. É necessário que nós amemos a palavra, que nós a cada dia busquemos essa palavra, busquemos o conhecimento para que a nossa oração seja o deleite de Deus. Porque aqui diz que a oração do justo é o deleite, é o contentamento, é a alegria, é o prazer de Deus. Portanto, nós precisamos entender que quando nós dobramos os nossos joelhos, ou quando nós levantamos as nossas mãos, ou mesmo deitado, que nós pensamos em Deus, estamos falando com Ele, Ele está se alegrando. Por muitas vezes a oração parece um peso, ela acontece como uma obrigação. Mas é porque é uma luta. Nós vamos estudar esse aqui, o encontro e o confronto. E aqui esse último versículo, a gente não comentou domingo passado, porque eu acrescentei. Ele diz assim, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Ou seja, o justo clamando pelo injusto. É necessário, amados, que se levantem intercessores na terra. É necessário. Porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, Deus sabe o que eu preciso. Deus, Ele conhece a minha vida. Eu não tenho que estar falando. Mas Deus está mandando aqui na palavra. Ele está determinando. Abre a boca. Nós lemos aqui o primeiro versículo que o diácono Hélio trouxe, o Senhor ensinando a orar e Ele dizendo assim, olha, pede, bate, busca.
Então, a cada um desses verbos vem uma ação. Você vai pedindo, você vai buscando, já vai falando de você caminhar e fala de um esforço, bater. Amém? Então, ele deseja isso. Vamos ler Salmo 115, versículo 16. Porque eu posso pensar assim, mas Deus, ele não é soberano, ele não fez tudo, então, não precisa não, porque ele vai movendo aqui na terra. Veja o que o Senhor fala aqui no Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Glória. Deus nos deu essa terra para quê? Está lá em Gênesis, para dominar, para governar, para subjugar. Então eu não posso culpar a Deus das coisas ruins que estão acontecendo na terra, porque ele entregou a terra, o governo da terra, o domínio da terra para o homem. E como nós vamos dominar? Através da palavra, através da oração. É através da palavra que as coisas vêm à existência. Mas a palavra na oração, ela tem que ser aquela que Deus já estabeleceu nos céus, para que aqui na terra ela seja decreto. Então, o intercessor, ele deve sim conhecer a palavra, por isso que ele diz que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, a oração dele é abominável. Vai orar coisa que Deus não deseja. Deus me mata. Eu não aguento isso, me mata logo. Deus deseja vida longa para os seus filhos, né? E faz oração que está fora, né, da vontade de Deus. Então nós vimos que... não vou ler os versículos, então só passar para a gente dar continuidade. Que Jesus se manifestou para nos colocar numa posição em Cristo Jesus. E estar em Cristo é estar em obediência a Ele. O que nós dissemos domingo passado é que o intercessor ele tem que ser obediente primeiro a Deus e depois debaixo das autoridades que Deus constitui sobre ele. Não tem como um desobediente ser um intercessor. Não tem como, amados. Uma pessoa insubmissa, desobediente, ser um intercessor. Porque o Senhor nos colocou numa posição de obediência. Nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, ele se humilhou, se esvaziou, mostrou o caminho da obediência, foi obediente até a morte de cruz, para que nós pudéssemos assentar juntamente com ele nas regiões celestiais. Então é nesta posição que nós nos encontramos. Então o intercessor ele deve estar em obediência ao Senhor. Amém? O primeiro ponto é este, a obediência. O segundo ponto, nós falamos aqui, é a fé. O intercessor, ele deve ser uma pessoa de fé. Uma pessoa que tem uma boca que libera palavras de fé. Portanto, este ano, se você quer andar em vitória, já pode estar aí buscando a Deus em um propósito de usar a boca para declarar palavras de fé. A palavra da fé é a ferramenta que Deus usa para operar milagres. Glória a Jesus. Você pensa, não vai acontecer. Isso aqui não dá certo. Pensou, mas você não vai liberar essa palavra. Não, Senhor, eu sei que tudo é possível para aquele que crê. Então, o Senhor pode fazer um milagre nessa área. E pela fé eu declaro que isso já vai se manifestar no reino espiritual. E pela fé eu trago à existência, Senhor, essa vitória na minha vida. E vai declarando. Então, nós podemos ficar em um estado de vigilância para que as nossas palavras não sejam palavras de derrota. E aí, quando nós recebemos um diagnóstico contrário, um relatório negativo, nós podemos fazer como Josué e Calebe.
Eles receberam um relatório negativo. Olha, aquela terra não é para nós não, lá está cheia de gigante, nós não vamos conseguir, o povo de lá é mais forte do que nós, aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Essa daí é a linguagem da dúvida, essa daí é a linguagem, o relatório da derrota. Mas a linguagem da fé é aquela que Josué e Caleb usaram. Não, Deus é conosco, nós vamos sim, Deus disse que nós vamos possuir a terra, então Ele vai entregar a terra em nossas mãos. Independente de que os gigantes estejam lá ou não, eles vão ter que sair em nome de Jesus. A mesma linguagem de fé que Davi usou, quando todo aquele povo, Saul e todo aquele povo estava amedrontado diante das afrontas de Golias, que todo dia chegava na porta da cidade e gritava: por acaso não tem homem em Israel, não? Não tem homem, não quero um homem para vir me enfrentar. E ficava rindo, escarnecendo, e os filisteus ali todos tranquilos, porque eles confiavam na força e no tamanho de Golias, que tinha uma armadura enorme, que tinha uma lança enorme, que tinha quase 3 metros de altura. Eu acho interessante, irmãos, que até Jesus voltar, tudo que as pessoas tentam fazer para tirar o crédito da palavra de Deus, Deus vai trazendo assim, dados científicos para comprovar. Eu acho que foi o ano passado aí que encontraram um gigante, não foi? Os ossos de um gigante, de um cara bem... Saiu numa revista aí, se eu não me engano eu recebi isso aí. Alguém viu isso? Alguém viu? Você viu, Juju? Teve isso mesmo. Então, assim, tinha pessoas gigantes naquele tempo. E Davi, ele usou a linguagem de fé quando ele foi confrontado. Ele falou assim, não é assim não. Eu já matei um leão, já rasguei um leão com a força de Deus. Rasguei, peguei pela boca assim, rasguei o bicho. O que é um gigante desse? Porque não sou eu, é Deus comigo. Então, amados, não somos nós. Com você tem um que é maior. É Deus. Isso vale para todas as áreas. É no casamento? Deus, Ele é com você. Essa situação aí, Ele pode resolver. É a situação do país está complicada, está desemprego, dificuldade para os empresários. Enfim, são muitas as dificuldades, mas em todas Deus é conosco. Deus, Ele é conosco. Isso é a linguagem de fé. Amém? Então, nós falamos semana passada que os nossos gritos, as nossas chantagens, as nossas lágrimas não movem Deus. Né? O espírito de autocomiseração, Senhor, eu sou tão pequena, eu não dou conta, Jesus, eu sou fraca, Deus, olha para mim. Não vai mover o coração de Deus, mas a linguagem de fé, Senhor, eu sei das minhas limitações, mas eu sei que Tu és maior. Eu sei que o Senhor pode. Porque nós temos falado aqui, ano passado, eu não sei quantas vezes eu falei isso. Inúmeras vezes, amados, que a dor do coração de Deus, estou falando uma linguagem humana, né? Porque coração de Deus doer, mas a dor de Deus é não ser acreditado. É não ser acreditado. Carliane, acha aquele do universo, eu não preparei ele, mas só a primeira parte, que fala lá, que eu vou ler aqui para os irmãos. A dor de Deus é não ser acreditado naquilo que Ele pode fazer. O que Deus não pode fazer, irmãos? O que Deus não pode fazer? Não tem. Não existe. Deus não conhece impossíveis. Deus não conhece impossíveis. O homem diz assim, olha, eu não vou
te servir, eu não quero isso. E chega em um momento que o coração daquela pessoa tem que se render ao poder de Deus. Tem que se render. Achou, Carmen? Está ali? Pode falar. Ele não pode, a Bíblia diz, Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se. Vai lá, universo. Para percorrer o universo todo, de uma ponta a outra, seria necessário percorrer 9,5 trilhões de quilômetros por ano, durante 156 bilhões de anos, a velocidade da luz. Isso são dados da NASA. Deus disse, haja luz e houve luz. Pela palavra dele, esse universo aí, que agora, recentemente, a NASA chegou à conclusão de que é infinito, que só a Via Láctea tem mais de 200 bilhões, né, de estrelas, uns achando que chega a 400. E ele conhece, e aí existem inúmeras galáxias, e Deus conhece cada uma pelo nome. Deus é grande, irmãos. O que Deus não pode fazer pela sua causa? Deus é grande. Nós é que limitamos o poder de Deus. Deus é Deus. O que acontece é que nós crescemos vendo um Jesus pendurado na cruz, derrotado. Na verdade, essa fortaleza foi crescendo em nossa mente como um Deus pequeno. E aí nós nos limitamos, nós crescemos imaginando que nós precisamos fazer um voto de pobreza. Nós precisamos ser franciscanos e fazer votos de pobreza. E limitamos o poder e a grandeza de Deus. Deus é grande. Quem pode sondar o coração de Deus? Olha aí, todas essas medidas que nós vimos aí, esses dados sobre a grandeza do universo. E no livro de Isaías diz que ele mede o universo com a palma da mão. Tem como a nossa mente, é impossível, irmãos, a gente imaginar a grandeza do nosso Deus. É impossível nessa massa que está aqui dentro dessa cabeça imaginar a grandeza do nosso Deus. E aí, nós que somos criaturas, muitas vezes queremos ensinar a Deus a trabalhar. Queremos nos levantar contra os princípios que Ele estabeleceu em Sua palavra. Ora, Ele disse aqui, que aquele que desvia os ouvidos da lei, até a sua oração é abominável. Não, olha, eu aceito isso aqui que está na Bíblia, mas isso aqui, ó, não aceito não. Que Deus é esse? Por que Deus mandou fazer isso ou aquilo outro? E a Bíblia diz, amados, que as coisas reveladas, elas são reveladas aos homens. As que são mistério, elas pertencem a Deus. O nosso corpo, esse corpo aqui, dessa carne, né, que apodrece, que tem que tomar banho todo dia, muitas vezes tem que tomar 2, 3 banhos por dia, não tem condições de receber a grandeza do nosso Deus. Então, o que nós fazemos? Nós nos humilhamos diante dele, porque a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é aquilo que ele tem para nós. Então, no corpo glorioso, que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus, nós vamos entender. Eu fico feliz com isso, porque nunca fui boa em física e matemática, eu vou saber de tudo. Glória!
vou saber de tudo quando eu chegar lá. A gente vai se locomover, tá aqui, aí passa para lá assim, ó, vai voar. Que coisa tremenda. Então, amados, eu preciso sim voltar os meus ouvidos para a lei e saber que o que o Senhor determinou aqui é o perfeito para a minha vida. Mesmo que o meu coração não deseje isso. Por quê? Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Se Jesus, que é o Filho de Deus, ele disse isso, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele disse, Pai, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. Contanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Havia um decreto, a palavra de Deus, ela é decreto. Que o salário do pecado é a morte. Então, um justo teria que morrer para pagar o pecado. Naquele momento, a palavra, a justiça de Deus, Jesus é a justiça de Deus. A justiça de Deus tinha que se estabelecer. E Jesus quis me resgatar. Ele quis te comprar. Então você é precioso. Tem um alto preço. O preço de um inocente que um dia foi lá e entregou a vida dele. Então você é precioso. E Deus é grande, Deus é grande. Então o intercessor, nós estamos falando de intercessão, o intercessor, ele deve ser uma pessoa de fé. E para ser uma pessoa que anda pela fé, que se move pela fé, que crê no sobrenatural, que crê que Deus traz à existência aquilo que não existe, para nos abençoar, é uma pessoa que deve conhecer a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós encontramos os feitos do Senhor. Minha Bíblia está aberta aqui, eu estou lendo até um versículo que está marcado aqui. Olha só, 118, tem nada a ver aqui, mas meu olho veio. 118, versículo 6. Deixa o Espírito Santo falar. Salmo. Eu li aqui o 116, né? Não, 115. Agora ela está aqui. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Glória a Jesus. Nós honramos o nosso presidente como uma autoridade estabelecida por Deus. Fazemos aquilo que está em Provérbios 31, versículo 8, que a gente leu. Abre a boca em favor do injusto. Honramos, mas nós sabemos que a nossa confiança, o nosso refúgio não está no que ele pode fazer. Está em Deus. Amém, amados? Então, beleza, essa foi a introdução sobre intercessão. O intercessor deve andar em obediência e andar em fé. A fé é o trilho por onde passa o trem do bom ânimo. Glória a Deus. Se você é animado, você vai andar nesse trilho. Agora, a derrota anda no trilho do desânimo. A dúvida anda no trilho do desânimo. E falamos o que é a intercessão. Né? A intercessão é o nível de oração que tem os outros como centro. Amados, no assunto de oração, nós temos vários tipos de oração, amém? Temos oração de ações de graça, de louvor, de súplica, que é a oração de rogo. Mas nós estamos falando aqui, nos dirigindo para intercessão. Então falamos que é aquela oração que tem os outros como centro. Você se coloca no lugar do outro para pleitear a causa do outro. É isso que nós fazemos quando nós intercedemos. Dissemos que interceder é dar à luz no reino do Espírito as promessas e os propósitos de Deus. Então, a minha oração faz a diferença. Porque o Senhor falou assim, abre a boca em favor do mudo.
Quantas vezes as pessoas, elas são mudas porque elas não conhecem ao Senhor. E aí você abre a boca em favor dela, para que os olhos do entendimento daquela pessoa venham ser iluminados pela luz do Espírito Santo. Em Apocalipse, eu não lembro aqui o versículo, se alguém achar, fala que nós recebemos o colírio de Deus em nossos olhos. Então, amados, interceder é colocar-se na brecha em favor de outra pessoa, amém? Falamos que a palavra intercessão no hebraico é a palavra paga, vem da raiz colidir pela violência, importunar, vir entre, suplicar, pleitear, estar junto e alcançar. Demos os textos, eles estão ali. Ezequiel 13 e Salmo 106, 23. Amém? Falamos uma frase interessante de um homem de Deus que ele disse que Deus, ele não se impressiona com um sermão maravilhoso, mas ele se impressiona com uma pessoa que ora. Glória a Jesus. Tudo isso nós estamos falando, amados, e eu sei que o Espírito Santo está gerando em nós um desejo e uma fome de nos colocarmos em oração. Amém? Paramos aqui a palavra intercessão no grego, que é enteuxis, que é um termo técnico de aproximação a um rei, bem como para aproximação a Deus em intercessão. Um exemplo desse na Bíblia é o exemplo da rainha Esther. Ela se preparou para se apresentar diante do rei para interceder por toda a sua nação. O verbo, vamos ler 1 Timóteo, né? Vamos para a Bíblia aqui, porque onde usa essa palavra. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões. Aqui é usada essa palavra no grego. Ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, aqui a nossa oração é a nossa ida até o Senhor para pleitearmos as causas de outras pessoas. Nesse caso aqui, ele dá o exemplo de nós estarmos orando em favor dos reis, em favor daqueles que se acham investidos de autoridade. Então, desde o presidente ao gestor da sua sessão, a esposa orando pelo marido, os filhos devem orar pelos pais. E o contrário também, quando essa autoridade é uma pessoa que é de Deus, então ela também vai interceder por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. O pastor, ele carrega sobre si uma responsabilidade de interceder pelas ovelhas, pelo rebanho. Amém? O verbo é o xugano, significa fazer petição, pleitear com uma pessoa, tanto a favor quanto contra. Contra, não é que a gente vai pedir o mal dos outros, amém, irmãos? Mas aqui na Bíblia nós temos um texto, Atos 25, que é usada essa palavra. Atos 25, versículo 24. Como é a ida ao rei em favor de alguém, a aproximação para uma intercessão, aqui eu vou dar um exemplo de pessoas que foram até a presença do rei contra uma pessoa. Atos 25, versículos 23 até o 25. Fala assim: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa
a Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Então aqui é um exemplo de pessoas que foram até o rei, clamando contra a vida, intercedendo contra a vida do apóstolo Paulo. Porque eles estavam acusando Paulo de ser um perturbador dos judeus, eles estavam acusando Paulo de desacralizar o templo. E outras coisas mais, porque estavam envolvidos outras coisas, como, por exemplo, pessoas que viviam da idolatria, faziam imagens, pessoas que viviam da magia, que viviam do espiritismo, e o apóstolo Paulo trazia a palavra, e as pessoas se convertiam, e aqueles negócios, eles faliam. Então houve uma revolta contra o apóstolo Paulo, e eles então prenderam Paulo e foram aqui à presença do rei, dizendo que Paulo tinha que morrer. E aqui, irmãos, tem uma lição para nós. É que nem tudo que as pessoas falam dos servos de Deus, nós podemos, e falamos isso já há uns dias atrás aí, ter como verdadeiro. Porque o apóstolo Paulo, eles falaram todas essas acusações, e de Jesus também. Disseram que Jesus era beberrão, que Jesus não queria pagar imposto. Nós lemos aqui, lembra? Quando Jesus perguntaram para Jesus se tinha que pagar imposto, Jesus disse assim: olha, pega essa moeda aí. De quem é a éfige que está nessa moeda? Né? Então, aí eles disseram. Então Jesus falou assim: então vocês vão pagar. Vocês vão entregar. Dar a César o que é de César. E na frente eles foram lá acusando Jesus e disseram assim: olha, ele não quer pagar impostos. Ele é um beberrão, porque ele se sentava com os pecadores. Ele é um perturbador, ele veio para revolucionar. Ele veio para tomar o lugar de Herodes. Então fizeram todas essas acusações contra Jesus. Então, irmãos, contra nós não é diferente. Agora a Bíblia diz que nós devemos, acho que é em Tiago que diz, que nós devemos sofrer por causa do Evangelho, pela justiça, e não pelos nossos pecados. Não por nós transgredirmos a lei. Então uma pessoa falar de um crente, por ele ser um crente fiel, isso aí não é novidade, porque não precisavam ter falado de Jesus e falaram. Podiam ter falado de Paulo e falaram. Quanto mais de nós, não é verdade? Agora, falar de nós, porque nós estamos fazendo as coisas erradas, aí não dá. Quando vão conferir, realmente, o cidadão desviou o dinheiro. Estão falando, injustiça, estão caluniando. Mas quando vão comprovar os fatos, quando a justiça vai, realmente houve aquela situação, aí não dá. Deus não mandou ninguém fazer coisa errada. Então quando você vê alguém falando assim, se escandalizando, mas não é possível, porque o pastor, porque o padre, porque o rabino, porque não sei quem fez isso, isso e isso. Nós não precisamos nos escandalizar, porque Jesus não mandou ninguém fazer nada errado. Se a pessoa está fazendo aquilo ali, é porque ela não é fiel a Deus. Porque por um momento ela desviou, e ainda tem mais. Nem eu, nem ninguém pode condenar aquela pessoa, porque ela pode se arrepender. E ainda ser grandemente usado por Deus. Porque o apóstolo Paulo, antes de conhecer o Senhor, ele vivia perseguindo o povo, mandando matar. Colocaram aos pés do apóstolo Paulo as roupas de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E ele estava lá assistindo tudo. Na hora que estava apedrejando Estevão, ele estava lá.
Mas depois, o que Deus fez? Falou assim, este para mim é um vaso escolhido. Deus testificou dele. Já pensou, pastor Hernandes, pastor Edilson, Ana, Darlene, Deus falando assim, ó, testificando no reino espiritual, este para mim é um vaso de honra que vai levar meu nome a muitas nações? O próprio Deus, aquele o que nós vimos, que criou o universo e todas as coisas, Deus, ele sempre existiu. Desde a eternidade ele é Deus. Ele é um ser incriado, ninguém criou Deus. Soberano, perfeito, justo, fiel, verdadeiro, que não conhece impossíveis, não existem desafios para Deus. Faça-se os luminares e surgir por causa do poder da palavra dele, surgir as estrelas, o sol, a lua. Deus é Deus. Deus é Deus. Agora, amados, existem umas coisas que nós precisamos entender do nosso Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus, ele é longânimo. Deus, ele está sempre pronto para perdoar. Mas nós também precisamos aprender sobre a ira de Deus e sobre a justiça de Deus. Por quê? Para que nós venhamos a ter temor de Deus. Principalmente nesses dias de hoje, o que falta é temor de Deus. Vai levando a vida espiritual de qualquer jeito. Ah, não preciso. Jesus já fez todo o sacrifício. Esse negócio de fazer sacrifício não é comigo, não. Jesus já fez todo o sacrifício, tá? Ele fez sacrifício. Mas nós estamos aqui nessa terra, nós temos que batalhar, irmãos. Nós temos um grande inimigo a vencer. E esse inimigo é a nossa carne. Esse inimigo é a nossa carne. Nós temos que vencer a nossa carne. Então ele já fez, ele já mostrou o caminho. Só que nós precisamos também andar nesse caminho e temer a Deus. Tem um versículo, não sei se é de Amós ou de Ageu, que diz assim, o que te pede o Senhor? Que ande nos seus caminhos e tema o seu nome. Deus deseja que nós temamos o nome dele. Porque as pessoas saem fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí, estão só confiando na misericórdia, mas existe a lei da colheita. Amém? Então, vimos a intercessão contra, agora a favor. Isaías 53, versículo 12. (53:12). Glória a Jesus. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então está aqui esse verbo entuxano. Meio difícil de falar, mas está aqui no grego. Amém? Romanos 8, 27 a 34. Acho melhor a gente ler do 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Jesus. Se ninguém orar por você, já tem um poderoso lá no céu que está intercedendo todo dia. O grande intercessor. Todo dia ele está falando: Pai, olha pro Ricardo. Pai, ó, o Ricardo tem uma cilada ali, Pai. E aí o Espírito Santo, ele move alguém na terra para interceder. Lembra domingo passado que a gente deu o exemplo da mãe que intercedeu pelo filho? Você quer contar seu testemunho, Ana? Você lembrou do testemunho do seu filho? Eu sei que todo mundo aqui tem exemplo de intercessão, né? A gente estava falando do exemplo e a Ana compartilhou com a gente na consagração, né? Na quinta-feira. Bom, é que meu filho, ele estava na escola, na ESA, Escola de Sargentos do Exército. E eu sentia no coração que alguma coisa estava errada com ele. Porque ele teve chamado de Deus. E Deus chamou ele para o ministério e ele falou que ele não ia. Senhor, eu não vou, eu não consigo. O Senhor falou, você vai. Ele falou, eu não vou. E ele disse que Deus jogou ele no chão e falou, quem escolhe sou eu, não é você. E ele veio lutando e se afastou. Por causa de amizades e tudo lá na escola de sargentos, ele se afastou de Deus. E eu oro muito, o Espírito Santo me incomoda muito para que eu ore por ele. Eu só tenho ele e Deus me incomoda muito. E quando foi agora, antes do Natal, ele me ligou e falou, mãe, o meu Natal foi tão vazio. Eu falei, mas por quê, filho? Ele falou, não sei, eu acho que o Espírito Santo me incomodou muito. E assim que eu chegar em Guaraí, lá no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma igreja. E eu agradeci a Deus. Eu falei, Senhor, obrigada porque o Senhor ouve a minha oração. E ele falou, mãe, eu não consigo mais. Me senti muito vazio, foi uma coisa muito ruim na minha vida. E eu quero voltar para o Senhor. Eu falei, então, abre as portas e deixa o Senhor falar, porque Ele vai te usar. Ele quer você ali para uma obra. Ele não te levou lá para o sul, para divisa Brasil com Uruguai à toa. Ele quer um plano para você ali. Então, ele está lá, ele me ligou agora dia 31 e eu falei com ele, e aí, filho? Ele, mãe, tem uma Assembleia de Deus aqui perto de casa. Enquanto eu não vou andar mesmo para ver o que o Senhor quer, eu vou começar a ir nesta igreja. Até o Senhor me mostrar o que realmente Ele quer para mim. Então, quer dizer, a oração é poderosa. Tem muito poder. Glória a Jesus. Eu estive pregando lá na congregação e fiquei assim maravilhada pelo que eu vi os irmãos testemunhando lá, e a Maria está aqui, né? Pode testemunhar isso, eu lembrei. Eles prepararam um evangelismo, né? Bem abençoado, e estiveram intercedendo. Vem cá. É melhor você contar. E prepararam um evangelismo e teve um momento lá, não vai dar para contar tudo. Eu quero que você conte aquela parte que tinha uma pessoa que já estava orando quando viu vocês evangelizando. Então aqui, irmãos, vamos mostrar na prática, né, o poder da oração. Por quê? Porque às vezes você está dirigindo e vem assim, você lembra de uma situação.
Ou então você está em casa e lembra de uma pessoa que faz tempo que você não vê. Ou você vai fazer a obra de Deus e vai... Irmãos, não se faz obra de Deus, não se faz obra de Deus sem oração. Já vou dizer aqui. Louvor, você vai adorar à noite, à tarde, você tem que tirar um período de adoração. Tem que tirar, porque o que vai acontecer aqui é aquilo que você já fez em casa. Eu estou aqui dando uma aula, eu já orei em casa. Eu já adorei em casa. Então, amados, recebeu a inspiração de Deus para orar, tem que orar, porque aí as coisas vão acontecer. Amém. No evangelismo nós organizamos, né, e saímos lá para evangelizar, e aconteceu algo tremendo, né, que nós estávamos já ali na 12ª, ali no centro de Taguatinga. Aí nós chegamos lá, tinha um casal lá brigando, aí nós nos aproximamos dele e começamos a falar, né, do amor de Cristo, e aí nós saímos. Aí tinha uma pastora conosco, aí falou assim: não, gente, Deus falou que é para nós voltarmos lá e orar por ele, porque esse senhor vai morrer. E nós temos que orar por ele agora. Quando nós estávamos lá orando, voltamos e oramos por ele, tinha um rapaz que estava na sala dele, lá na 12ª, ele estava de plantão. E aí ele viu aquele movimento todo, e ele disse que lá de dentro ele começou a glorificar a Deus, a louvar a Deus, porque disse que ele tinha 2 dias que ele orava e pedindo ao Senhor para que enviasse pessoas ali, que era bem em frente à delegacia, para estar falando do amor de Jesus para aquele pessoal que estava ali, porque ele mesmo não tinha coragem. Ele chegou assim, botou o lanche dele no chão, acho que ele ali naquela hora, quando ele viu a gente lá, entregou o jejum dele e resolveu comprar um lanche. Aí ele botou o lanche assim no chão, gente, ele deu um glória a Deus tão grande, que eu acho que o pessoal que estava dormindo naquela hora acordaram. Porque foi assim, sobrenatural, ele disse que orava 2 dias e jejuava, para Deus enviar pessoas ali. E foi assim um sobrenatural de Deus naquele dia. Amém, amados? Então alguém estava orando, eles estavam intercedendo, e uma pessoa que eles não conheciam, funcionário da delegacia, que fica à noite de plantão e vê toda aquela situação noturna, né? De madrugada, as trevas se movem, né? Enquanto a gente está dormindo, descansando, os demônios estão aí agitados, usando aquelas pessoas que dão lugar, que já saem para fazer o que deve se drogam, e ele ali impotente começou a orar para que Deus levantasse pessoas aí, quando ele está lá trabalhando, que vê o povo evangelizando, Deus mostra lá para a pastora Iris: olha, ora por essa pessoa, volta lá e ora, porque o espírito de morte está ali. Amados, quantas vezes você está orando, Deus mostra o caixão, né? Você ora, pede para Deus fechar a cova, Deus vai e fecha. Quando você vai saber, alguma pessoa, ou conhecida, ou parente, teve um problema cardíaco, mas não morreu. Por quê? Alguém orou. Amém? Então, irmãos, Jesus, a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Uma das funções dos sacerdotes era se apresentar diante do altar de Deus para interceder pelo povo. Então não existe essa da pessoa dizer assim: eu não tenho esse ministério, eu não sou intercessor, Deus não me chamou para isso. Todos nós podemos nos apresentar diante de Deus, e como diz em Provérbios que a gente leu aqui, abrir a boca em favor do mudo. Agora, nós vamos, no decorrer desse estudo, mais na frente, vermos que Deus levanta pessoas para intercessões mais profundas. São pessoas que Deus usa naquilo ali de uma forma diferente, que não é só você ir fazer uma oração e pronto. São pessoas que vêm sobre elas, são pessoas que se dispõem para isso, e que vem sobre elas um peso de intercessão, e aí Deus traz as revelações, e aquela pessoa, ela ora até que aquele peso saia
e ela sente que a bênção se estabeleceu. São guerreiros de intercessão. Existem pessoas assim, que são guerreiros de intercessão, porque eles recebem as revelações de Deus. Amém? Mas todo mundo, todos nós, Deus não falou assim que ia levantar um grupo, só um grupo, que os outros estavam liberados de interceder, não. Então, você que está no evangelismo, é necessário interceder, você que está nas consagrações, na introdução, como a gente tem falado. Irmão, você vem para trabalhar na introdução, ore, jejue, para que lá na porta, só um cumprimento seu já libere bênção para a pessoa. Olha, seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus tem uma bênção para você hoje. A luz que há em nós, irmãos, destrói as trevas, inibe as trevas, emudecem as trevas que estão nas pessoas. Muitas vezes as pessoas entram na casa de Deus completamente acorrentadas. E o diabo que acompanha aquela pessoa fica segurando aquela pessoa, fica tapando os ouvidos daquela pessoa para que ela não escute a palavra. Ela ouve, mas não escuta, não entra. Não desce para o coração. Então não chega ao entendimento, não tem aquela clareza das verdades da palavra de Deus. Por quê? Tem um espírito ali. Olha, nós tivemos uma experiência aqui, isso é para quem crê, amém? Nós estamos falando do sobrenatural. Então, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Nós tivemos uma experiência aqui, nós fizemos há alguns anos atrás uma reunião com adolescentes e foi preparado um documentário sobre os efeitos negativos dos games. Era games e que mais, Anderson? Só games, né? Então foi um estudo bem elaborado, bem preparado sobre o efeito dos games na vida das crianças, dos jovens, de todo mundo aí que se depara. Apresentamos a mensagem subliminar, como que acontece. Eu acho que a gente tem isso aí arquivado, né? Se alguém desejar, procura o Anderson. É algo muito forte, você vai ver coisa muito forte. E nós pensamos assim, vamos apresentar isso aqui para os jovens, adolescentes, para que eles possam selecionar. Não é tudo que você pega aí que você pode ver, não. Inclusive, irmãos, a maioria deles, a grande maioria, é elaborada lá nas profundezas do inferno. Por isso é que a gente está vendo uma geração aí completamente perdida. Você olha para determinado tipo de tribo na rua, de jovem, de adolescente, você não vê gente, não. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O diabo, ele desfigura as pessoas. Ele desfigura. Você olha para a pessoa, você não vê um ser humano normal. Você vê uma coisa esquisita. Não é que a gente está discriminando, não. Porque Deus, ele ama o homem. Ele ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Ele abomina o pecado, ele aborrece o pecado. E nós trouxemos esse documentário e debaixo de oração foi muita guerra. Nós vimos aqui, e vamos falar ainda sobre o intercessor, o encontro e o confronto, então foi debaixo de muita guerra. Quando você vai fazer uma coisa, alguém vai fazer alguma coisa para o mundo, flui. Vai fazer um show para o mundo, tudo flui. Vai fazer um evento para Deus. É uma guerra de som, de divulgação, é guerra. Porque você está se opondo a esse sistema. Então, no dia, uma guerra, jejum e oração e tá. Aí começamos a projetar aqui. Então, são coisas muito fortes mesmo. Porque a gente estava desmascarando uma arma poderosa do diabo, que são os games. Que, irmãos, é uma arma poderosa do diabo hoje nessa geração. A internet e determinados tipos de games. Tem coisas sadias, de esporte, que pode brincar, que é até bom para desenvolver a parte intelectual, a memória.
Mas existem coisas que vêm impregnadas de mensagens subliminares fortíssimas. E nós mostramos aqui documentários de jovens e adolescentes que, após assistirem, brincarem horas e horas com determinados games, assassinaram pessoas. Eles fizeram igualzinho o jogo. Então foi coisa muito forte e que a igreja precisa ter conhecimento disso. Porque tem muitos pais, aliás, a gente tinha que passar isso para os pais. Porque os pais têm que passar uma vistoria em casa, porque tem muito lixo do diabo na casa de crente, viu, irmãos? Tem muito crente com ponto de contato, aí fica fraco. Ele pensa assim, eu não estou dando conta de orar, estou numa fraqueza. Começa uma derrota na área da saúde, começa uma derrota. Eu não sei porque que eu estou falando isso aqui hoje. É Deus. Deus sabe. Começa a derrota, começa a briga. O marido fala A, a mulher entende B, não está sabendo. Tem ponto de contato. Ponto de contato, brecha, legalidade. Legalidade, porque o diabo ele trabalha assim. No reino espiritual as coisas funcionam assim. Todo mundo aqui já ouviu a história do prego? Da casa que foi vendida e que o antigo dono... Quem não ouviu? Quem não sabe essa história? Muita gente. Então, deixa eu contar. Já ouvi várias vezes pessoas dando exemplos sobre isso. Que uma pessoa tinha uma casa e vendeu a casa. Só que o vendedor disse para o comprador, olha, eu estou te vendendo a casa, só tem um detalhe. Essa parede aqui tem esse prego. E eu não vou tirar esse prego. E eu só vendo a casa se esse prego continuar aqui na parede. Você aceita? Aí o cara falou assim, esse prego é inofensivo. Não tem nada a ver esse prego aqui, né? Vou deixar. Tá aí, não vai me fazer mal algum. E o antigo dono deixou bem claro, olha, este prego é meu, faço dele o que eu quiser. Tá aqui na parede e pronto. Aí vendeu, ele deixou lá o prego e tal. Quando foi um dia, o ex-dono da casa chega com uma carniça e chegou e pendurou no prego. Aí o cara falou assim, mas o que é isso? Essa casa é minha. Ele falou assim, mas o prego é meu. Então, amados, isso fala da legalidade, tem um ponto. E aí, voltando aqui, né? Ao que aconteceu, nós estávamos aqui projetando o DVD, o documentário, quando uma irmã estava intercedendo, nós entramos em intercessão, não lembro quem foi, porque já faz tempo isso. Sim, a irmã Mariana, ela tem dom de visão, ela viu, irmãos, na hora que a gente estava projetando, chegou a galera do mal. Um dia o apóstolo estava aqui pregando, o Paulo Tércio, né, no aniversário da igreja, e ele estava ministrando, quando ele falou assim, chegou a galera do mal, e aí ele botou a igreja em intercessão. Ela viu quando chegou a galera do mal, e tinha um grupo de adolescentes que estava sentado ali naquela ponta. Tinha um grupinho aqui e um grupo ali. A galera do mal entrou, e aí chegou junto, um para cada adolescente. E começou a tampar os ouvidos deles. E a gente percebeu que enquanto a gente estava aqui projetando, eles começaram a conversar. Começaram a conversar e eles não... E o que aconteceu? Eles estavam sendo roubados daquilo que estava sendo denunciado aqui. Eles estavam sendo denunciados. E aí ela veio e falou conosco, nós começamos a orar, para que os demônios deixassem aqueles adolescentes. Olha que coisa tremenda. Então, amados, como é importante a oração. Às vezes a gente está pregando, ministrando, quando de repente você vê um movimento assim estranho, uma inquietação, uma coisa, pode saber. É demônio que vem para roubar. A Bíblia não fala que o semeador, Jesus contou, o semeador saiu a semear e veio a ave e roubou a semente?
E a semente é o quê? É a palavra de Deus. Depois ele dá a explicação da parábola. Então, muitas vezes nós somos roubados. Existem pessoas que quando elas chegam na igreja, elas não conseguem ouvir nada porque elas dormem. Eu lembro que uma irmã contou um testemunho que ela, sempre que chegava na igreja, ela dormia. E aí um dia uma pessoa teve a visão com ela, que chegava, olha só, o marido dela não queria que ela fosse para a igreja. Ela era evangélica, ele não era. E ele não queria que ela fosse para a igreja, mas também ele não impedia. Então ela ia buscar a Deus. Só que em casa ele dava força para o inimigo, porque ele ficava com aquele sentimento. O que alimenta demônio, que fortalece demônio para agir, irmão, são os sentimentos. São as palavras. As palavras, elas são munições que nós colocamos no revólver do diabo para ele atirar. Então, ele não queria, ele ficava reclamando e tal, e desfazendo. Aquele sentimento dele alimentava. E quando essa irmã chegava na igreja, uma irmã teve uma visão. E Deus deu a visão e deu a revelação. Quando ela chegava lá, que ela sentava, vinha um espírito e abraçava ela assim por detrás. Aí ela ia e dormia o culto inteiro. Depois ela ia embora. E aí aí a irmã teve essa visão, ficou assim apavorada e chegou nela e falou assim: irmã, em nome de Jesus, olha, Deus. Aí ela perguntou para Deus: Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou assim: é um espírito que é dado lugar a ele através dessa situação. E ela foi lá e confirmou com a irmã, orou e tudo, e foi revelado. Porque Deus, eu vou mostrar o texto aqui, Deus falando com Abraão, que ele revela tudo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos em Romanos 8, 37, de 26 até o 34, que nós lemos, né? Jesus morreu, intercedeu por nós, ele é o nosso intercessor. Vimos intercessão no hebraico, no grego, e no português significa pedir, rogar, suplicar, mediar, intervir a favor de alguém, advogar, né, a causa, demandar em favor de alguém. Então, Deus sempre usou um justo para fazer a ligação, para chegar até um injusto. Amém? Então, intercessão é ligar Deus em reconciliação com toda a criatura caída. Vamos falar um pouquinho, já está acabando. Eu quero fazer um período de oração, mas esse aqui é bem rápido. Abra para mim em 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses 3, versículo 1. Não, é 2ª, viu, irmã? Desculpa. Diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Amém? Então aqui o próprio apóstolo Paulo está pedindo a oração que esteja glorificada, a igreja que esteja intercedendo por ele, para que o evangelho fosse pregado e para que o nome de Jesus fosse glorificado. Então a palavra paga que nós vimos no hebraico sobre intercessão significa confronto e encontro. Por que confronto? Porque quando nós nos colocamos em intercessão por alguém para pleitear a causa desta pessoa, uma pessoa que está no mundo das drogas, por exemplo, ela está debaixo ali de uma cadeia espiritual.
Então eu vou até o Senhor, é o encontro. Eu vou até Deus para interceder por aquela pessoa. Eu estou abrindo a minha boca em favor daquele que está oprimido. Ao mesmo tempo, eu estou confrontando o poder das trevas que está segurando aquela pessoa. Então a palavra paga no hebraico, ela significa o encontro e o confronto. Amém, amados? E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso, olha, vocês intercedam a Deus para que, olha só, o encontro com Deus para confrontar. Por quê? Para que as portas do evangelho sejam abertas. Para que a gente tenha liberdade de pregar a palavra. Amém? Então, intercedam por nós. Intercedam pela igreja, né? Para que o Senhor nos dê graça, para que nós tenhamos assim sempre uma direção clara do Espírito Santo, para que em momento algum a igreja ande no engano, para que aquilo que Deus sonhou para a igreja cristã semear, para os membros da igreja cristã semear, se estabeleça, para que a gente não venha a ser motivo de queda, para que nós não venhamos nos enfraquecer, para que nós não venhamos a desistir como pastores. Você também que é líder de ministério, você sabe que existem momentos difíceis onde nós somos realmente atacados fortemente. Mas quando existe intercessão, quando a igreja é uma igreja que ora, amados, ela anda em vitória. O diabo não está preocupado com a igreja que não ora. Um povo que se reúne e que não tem conhecimento de Deus e que oferece a Deus uma adoração inútil, não faz diferença, ele não se importa e deixa e até ajuda a crescer, porque está operando o espírito do engano. Então, não existe o encontro e não existe o confronto. As coisas acontecem. Quantos líderes aí que servem ao diabo e que estão levando multidões e as pessoas enganadas. Mas uma igreja que ora, ela está sempre em confronto, mas ela tem grandes encontros com Deus. Glória! Vamos ficar de pé. Irmão, se alguém, essa aula, se